Ok, então bem-vindos e bem-vindas. A gente vai iniciar a nossa atividade de introdução à pesquisa com base de dados. Meu nome é Ana Lin, sou bibliotecária da Escola de Enfermagem. A colega Beatriz vai estar como apoio ali no chat, então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir colocando para ela. E eu vou desligar a minha câmera para poupar a conexão e nós vamos iniciar com a nossa atividade. Lembrando da lista de presença, tá? A Bia vai colocar ali para vocês no chat, então preencham a lista de presença da atividade. E caso vocês queiram baixar a apresentação, ela tá disponível nesse flechinha aqui no canto, ou então no link que a Bia vai colocar para vocês ali também, tá bem? Então, a nossa atividade de hoje, ela vai passar pelos 8 passos da pesquisa, né? Os 8 passos da pesquisa que o Super 8 coloca para a gente. E a gente vai utilizar essas 8 etapas como um fio condutor para entender o processo de pesquisa e produção científica, produção acadêmica. Então, aqui está os 8 passos da pesquisa, né? O Super 8, como é o nome desse projeto de extensão, ele visa cobrir todas as etapas da pesquisa acadêmica, né? Então, desde o reconhecer que eu tenho uma necessidade de informação e eu preciso buscar um material para resolver esse problema, para resolver essa necessidade de informação, ir nas bases de dados, buscar, recuperar e acessar esses documentos. Então, aonde que eu encontro esses materiais, como é que eu vou fazer a recuperação disso, a utilização desses documentos, né? Então, aí a gente vai entrar um pouquinho nos gerenciadores de referência, né? Falando como é que a gente pode aproveitar melhor cada documento, como é que a gente pode fazer anotações e organizar a nossa pesquisa e o nosso trabalho. Sintetizar e produzir, né? Então, a partir do momento que a gente baixou uma série de materiais, fez as nossas leituras, a gente começa a inferir algumas coisas, a chegar a algumas conclusões, a produzir novos conhecimentos, né? Então, aí entra na parte de sintetizar e produzir novos conteúdos, novas informações. Depois, finalmente, o processo de comunicar, né, e ser lido e avaliado, que é a parte da publicação, né, a publicação acadêmica. Então, produzir o meu trabalho, para onde ele vai? Ele vai virar um TCC que vai para o Lume, ou ele vai virar um artigo que vai ser submetido para uma revista e vai ser avaliado por especialistas, ou ele vai ser publicado num evento, né? Então, uma comunicação em eventos, em forma oral, em forma de pôster, enfim. E avaliar, né? Que está aqui como o 8º passo. Mas, na verdade, vocês vão perceber ao longo da pesquisa de vocês que isso não segue um modelo fordista de construção, né? Não é, eu tenho um problema, então eu faço uma pesquisa, eu busco tudo que eu preciso, e aí depois que eu busquei esse material, aí eu vou utilizar ele, e depois eu vou escrever, e depois eu vou publicar. Não, você vai descobrir um problema de pesquisa, e aí vai buscar conteúdo, recuperar esse material, perceber um novo problema de pesquisa, fazer novas buscas, recuperar novos documentos, né? Então, todas as etapas, elas se intercalam, né? Não existe uma linearidade tão exata nesse processo de pesquisa, tá? E o avaliar, que é o último, está aqui como o último passo, né? Mas, na verdade, o avaliar está em todas as etapas, porque a todo momento a gente tem que fazer uma avaliação, uma autocrítica, né, da atividade que a gente está desempenhando, né? Seja qualquer uma das etapas, de buscar informação, recuperar, acessar, etc, etc. Então, vamos começar aqui pela nossa primeira etapa, né, que é o reconhecer que eu tenho uma necessidade de informação. E agora, por onde que eu inicio, né? Então, como é que se dá essa necessidade de informação? Eu estou começando a escrever meu TCC, ou eu fui aprovada no mestrado, tenho que começar a escrever minha dissertação, tenho que produzir um artigo, ou às vezes é um trabalho para alguma disciplina, né? Então, eu tenho aqui surge o meu problema de pesquisa. Né? Eu tenho uma questão que precisa ser respondida, eu tenho um texto que precisa ser escrito. E por onde que eu vou iniciar essa atividade, né? Se eu tenho uma falta de informação, eu tenho que pensar também o tipo de informação que vai saciar essa lacuna que eu tenho.
Então, a gente trabalha aqui com dois tipos de informação, que é a informação técnica e científica. A informação técnica que vai contribuir para o aperfeiçoamento de uma prática profissional, né? Então, no caso da biblioteconomia, né? Aproveitando que tinha uma colega, uma estudante de biblioteconomia participando também, o que são informações técnicas? São os manuais que a gente consulta, né? Eu preciso de uma informação para preencher essa determinada etapa do meu processo. A informação científica, ela vai contribuir de uma forma mais ampla para o avanço do conhecimento científico. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela vai preencher uma lacuna de conhecimento, né, ela vai me dar uma resposta, ao mesmo tempo que eu tenho uma resposta, eu tenho desdobramentos disso e novas lacunas e novas perguntas que eu faço a partir dessas respostas. Então, a ciência, ela nunca chega numa conclusão, né? Nunca chega num ponto final. A gente sempre está construindo novos conhecimentos. E até é interessante que em alguns tem tido essa tendência, né, de no trabalho acadêmico a gente não colocar mais conclusão, mas colocar considerações finais, né? Porque não é, o trabalho não acaba ali, né? Este trabalho, essa pesquisa termina ali, mas esse tema ainda tem muitos desdobramentos, ainda tem muita coisa que pode ser pesquisada e feita, e estudada e criada a partir daquilo. E aí, qual é o personagem que surge, né, nessa atividade de pesquisa? Tem dois personagens bem importantes aqui que a gente vai falar, que um deles é o pesquisador, né? No caso, nós, que estamos desenvolvendo um trabalho, que estamos desenvolvendo essa atividade, né? Aí o pesquisador se encontra num momento de, como se fosse um labirinto, né? O que já foi escrito sobre isso? Como é que eu vou falar sobre esse tema? Aonde que eu vou buscar essas informações? Como é que eu vou responder essa pergunta, né? Qual é a minha pergunta de pesquisa? Né? Então, o pesquisador vai fazer todos esses questionamentos e aí surge para auxílio, para orientação, né? A figura do orientador. No pessoal que está fazendo TCC, dissertação e tese, a figura do orientador é muito clara, né? Existe um orientador designado para te ajudar nesse processo. Quando a gente está fazendo trabalhos acadêmicos de graduação ou da pós, ou publicação para algum evento, enfim, alguma coisa fora desses grandes textos, né? A figura do orientador não é tão clara, mas existe um professor orientador, né? Existe sempre alguém que a gente pode recorrer para auxiliar a conversar sobre esse tema e buscar alternativas. E qual é a figura, qual é o papel do orientador dentro desse processo de construção do conhecimento, né? Ele vai orientar a pesquisa acadêmica, ele vai discutir com a gente, vai trocar ideias, ele vai te indicar autores, ele vai te indicar periódicos, ele vai te dizer, olha, tal evento é muito importante nessa área, vai ter ano que vem tal data, vamos se preparar para apresentar um trabalho. Ele vai corrigir o que você escreveu, ele vai facilitar o teu acesso ao conhecimento, mas ele não vai escrever por você, né? Isso é bem importante. Mas a figura do orientador, ela é essencial, né, nessa produção de conhecimento. E o orientador também, ele vai nos auxiliar a construir esse problema de pesquisa. E aí fica, né, o que é o questionamento? O que eu quero saber sobre isso? Né? Preciso ter clareza naquilo que a gente deseja pesquisar. Para que a partir disso a gente consiga identificar melhor os elementos e instrumentos que a gente vai utilizar para responder essa pergunta de pesquisa. Então, é muito importante ter muito claro a questão da metodologia da pesquisa, né? Qual é o meu problema? Aonde eu quero chegar com esse trabalho? O que eu quero responder? Né? E não necessariamente uma pergunta filosófica complexa, gente. Às vezes é uma pergunta, né? Como é o desenvolvimento de mamíferos bovinos com uma ração determinada. Ponto. Né? Esse é o problema de pesquisa. Então, a partir disso, a gente vai começar a destrinchar o problema de pesquisa para chegar nos elementos que vamos auxiliar a pesquisar. E é importante aqui, fica esse lembrete, que pesquisem algo, busquem algo que vocês gostem, que vocês se interessem. Não procurem um tema para escrever sobre porque ele parece mais fácil, né? Ou porque está na moda, todo mundo está falando sobre isso.
Um TCC, vocês vão ficar pelo menos 1 ano em cima daquilo, né? Uma dissertação, 2 anos, uma tese, 4 anos. É muito tempo em cima de um tema se vocês não gostam dele, né? Então, busquem adaptar o tema de pesquisa de vocês para alguma coisa que você se interesse, alguma coisa que você goste de pesquisar, que você goste de conversar sobre. Por exemplo, eu gosto muito de discussões de gênero e sexualidade. Poxa, será que eu consigo pegar um gancho disso para trazer para o meu trabalho? Tá? Isso é um exemplo, gente, né? Vocês vão adaptar conforme a realidade de vocês. Mas é importante que vocês amem, que vocês sejam apaixonados pelo tema de pesquisa que vocês estão estudando, porque vocês vão ficar muito tempo com ele, tá? Então, é importante essa decisão para que quando chegue lá no final, vocês ainda tenham gás, vocês ainda tenham fôlego para continuar nesse trabalho. E agora, feito isso, né, definido o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, a gente vai para a segunda etapa, que é o buscar. Então, eu vou buscar documentos, vou buscar informações, vou buscar subsídios para responder o meu problema de pesquisa. Primeira coisa que a gente precisa pensar em organização, né? Então, faça um sumário com os principais assuntos que você vai tratar no seu trabalho. Se eu vou falar de atendimento de saúde para adolescentes grávidas, eu vou falar sobre gravidez, por exemplo, né? Esse seria o meu tema de pesquisa. Aí eu vou falar sobre gravidez na adolescência, sistema público de saúde, atendimento de saúde, a gestante, né? Problemas associados com gravidez em mulheres jovens, né? Vou buscar quais são os principais assuntos que eu vou falar, quais são os principais termos que eu vou associar com essa pesquisa. E aí também surge a função do orientador, né? Para nos indicar bases de dados ou periódicos ou outros autores, né, que sejam importantes para a gente iniciar a nossa pesquisa. Então, a indicação de bases de dados e de periódicos por parte do orientador é bem importante para a gente começar a construir esse conhecimento. E aqui eu trago também um conceito que é importante a gente se apropriar da nossa área de pesquisa. E o que significa isso? Me apropriar do meu tema de pesquisa não é conhecer sobre o tema, não é só isso. Qual é a terminologia usada dessa área? Quais são os principais termos que descrevem esse tema de pesquisa? Como é que esse assunto é conhecido em inglês? Como é que esse assunto é tratado em espanhol? Aonde que isso está sendo discutido? Isso é uma pesquisa que está acontecendo bastante no Brasil, no Rio Grande do Sul? Ou isso está sendo discutido, sei lá, na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo, né? Aonde está sendo discutido? Quais são os termos associados? Quais são os principais meios de divulgação dessa área de pesquisa? E isso vai variar bastante para cada área. Alguns vão trabalhar mais com blogs de divulgação científica, algumas áreas vão trabalhar mais com eventos, né? Então, a informação mais atualizada vai estar nos anais dos eventos. Outras áreas talvez sejam alguns periódicos específicos, né? Então, cada área do conhecimento vai ter os seus meios de divulgação mais procurados, né? Mais difundidos. E conheça as fontes de informação, né? Aonde que tem informação sobre isso, né? Então, se apropriar do seu tema de pesquisa é saber, não é só saber sobre o tema, mas é quem está falando sobre isso, aonde isso está sendo discutido, né? Que conclusões estão chegando, quem são os pesquisadores, quais são as universidades. E aqui eu trago também alguns exemplos de bases de dados, algumas das principais, assim, que a gente tem através da URCS, dividido em dois tipos, né? Que são as multidisciplinares, como, por exemplo, a Scopus e a Web of Science, que a gente vai passar rapidamente por elas, que são bases super importantes e que abrangem uma grande gama de áreas de conhecimento diferentes. E algumas bases que são chamadas especializadas, que elas tratam de um tema específico, de uma área específica do conhecimento. Por exemplo, a PubMed é da área da saúde, a ERIC é da educação, a Sinal é da enfermagem, a BHL é das ciências biológicas. Então, tem algumas bases que são especializadas, e aí essas bases especializadas, elas vão trabalhar com um vocabulário controlado, na maioria das vezes, tá? Mas aí a gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente.
E aí, como é que a gente vai fazer essa pesquisa, então, né? Primeiramente, essa definição de capítulos e temáticas, né? Essa sumarização dos meus temas, né? Quais são os principais... O que eu preciso falar nessa pesquisa para abordar esse assunto? Para chegar a falar sobre isso? Quais são... O que eu preciso abordar antes para construir essa história para chegar nesse tema? Por exemplo, se eu falar sobre as bibliotecas universitárias e o uso de tecnologia no Brasil do século XXI, eu vou falar sobre bibliotecas universitárias, talvez eu vá abordar sobre a história das bibliotecas universitárias, o ensino superior no Brasil, né? Então, uma série de temas associados a, a esse assunto principal. E a partir daí, eu vou definir os termos da pesquisa e aí a gente chega nos operadores booleanos. Já ouviram falar? Comentem ali no chat. Já ouviram falar dos operadores booleanos? Já utilizam? Como é que é para vocês? E aí, a partir disso, a gente começa a criar uma estratégia de busca. Ó, Tamires diz que já conhece, Bruno não conhece. Vamos chegar lá, vamos conhecê-los, então. Para pesquisar, então, a gente vai ver as bases se diferenciam também por tipos de documentos, né? Então, algumas bases vão trazer livros e e-books, né? Algumas vão trazer artigos científicos, algumas vão trazer artigos de divulgação. Cada base tem o seu tipo de material específico que ela contém, né? Que ela entrega para gente. Olha, a maioria do pessoal está dizendo que não conhece os operadores booleanos. Vamos chegar lá e isso vai mudar a vida acadêmica de vocês, eu prometo. Esse curso tem muitos pontos-chave de mudança de vida em relação à academia. Operadores booleanos, estratégia de busca é um e gerenciadores de referência é outro. Aqui, então, é importante definir as bases, né? Falem com o orientador. Criação de um vocabulário controlado, né? Ou os principais termos associados. Algumas bases, por exemplo, principalmente as bases da saúde, elas têm um vocabulário controlado, que ao invés de usar palavras-chave que a gente vai criar, vai buscar sinônimos e tal, a própria base já te traz uma lista de palavras e diz, olha, eu trabalho com esses termos aqui. Esses são os termos que tu pode usar para pesquisar, né? Então, se tu pesquisar, por exemplo, na PubMed por um exemplo, tá? Por mulheres, tu não vai encontrar, porque ela utiliza, o termo não está no plural, está no singular, mulher, por exemplo, né? Assim que funciona o vocabulário controlado. Quando a base utilizar o vocabulário controlado, ela vai avisar vocês, tá? E outra dica aqui é quando vocês entrarem nas bases de dados, toda base tem uma opçãozinha lá de criar alerta, tá? Então isso aí é bem legal para vocês não precisarem ficar refazendo a pesquisa várias vezes e receber atualizações por e-mail. E aqui a última dica, dicas quentes também, busque referências de outras publicações. Então, tu achou um artigo que, nossa, esse artigo é bem legal, é muito importante para o meu trabalho, né? Tá falando de várias coisas que eu quero abordar também. Dá uma olhada nas referências que essa pessoa utilizou e vai atrás dessas referências diretamente, né? E aí você vai conseguir já aumentar o seu leque de resultados. Vamos falar um pouquinho aqui da criação de uma estratégia de busca, tá? Então, a gente tem esses três elementos principais, né, que são os termos, os campos e os operadores. Eu vou pular esse aqui para mostrar um exemplo para vocês na prática. Esse aqui é a interface do Sabe Mais, né, que todos vocês com certeza já conhecem. O que eu vou colocar, o que eu vou pesquisar, a expressão que eu vou pesquisar, a palavra que eu vou pesquisar, o assunto que eu vou pesquisar, a gente chama de termo de busca. Os campos, os campos que eu vou pesquisar. Então, eu quero que tenha Hakuna Matata no título, ou no autor, ou nos assuntos do documento. Os campos é aonde dentro do documento você quer que tenha essa palavra, tá? Geralmente, principalmente quando a gente está começando a pesquisa, a gente coloca em todos os termos, né? No caso aqui, eu deixo selecionar um campo em branco. E aí os operadores, que são os operadores booleanos, and, or e not, né? São esses operadores que as bases utilizam
quase todas as bases que vocês forem pesquisar vão utilizar esses operadores aqui. Sempre vai ter esse campinho aqui dos operadores para selecionar. Quando não tiver, você vai escrever na expressão de busca. Deixa eu voltar aqui para o chat um momento. Nalim, pode falar. Tem uma dúvida no chat sobre os termos de busca. Não sei se tu quer responder agora ou esperar um pouco. Então, a gente vai chegar lá na frente e falar sobre a expressão de busca, Horácio, tá? Aí lá na frente eu te respondo com mais precisão, mas às vezes é preciso adaptar a expressão de busca para determinada base por uma questão do vocabulário que ela utiliza, se ela utiliza o vocabulário controlado ou não, e dependendo dos operadores de pesquisa que ela utiliza, tá? Quando a gente fala aqui, voltando aqui para a apresentação, depois a gente vai aprofundar nesse aí, tá bom, Horácio? Falando aqui de precisão e revocação, o que são esses palavrões, gente? Isso aqui é só para vocês, para ficar registrado para vocês. Se eu tenho uma expressão de busca bem montada, bem criada, bem elaborada, pode ser que eu tenha menos resultados, tá, do que se eu usar termos livres. Então eu faço uma pesquisa que me retorna 2.000 resultados. E eu faço uma pesquisa com uma expressão de busca bem construída, bem montadinha, com os termos que eu estou pesquisando, e me retorna 20 resultados. É muito menos, é um universo muito menor de resultados, mas são resultados que são muito mais úteis para a minha pesquisa, tá? Então, isso que é importante vocês terem em mente. Talvez, às vezes, encontrar um grande número de resultados não é importante. O mais importante é encontrar resultados que sejam úteis para a nossa pesquisa, tá bem? Aí a importância da criação da expressão de busca. E aqui, então, vamos falar um pouquinho dos operadores booleanos, tá? Esses são os operadores booleanos principais que a gente tem, AND, OR e NOT. Como é que funciona? O AND, ele vai unir termos de pesquisa para a gente recuperar. Então, cada círculo desses representa um universo de resultados de pesquisa, tá? Então, eu estou pesquisando, por exemplo, lá no Sabe Mais, e aqui é uma série de resultados que fala sobre academia de ginástica, e aqui uma série de resultados que fala sobre idoso. Mas eu só quero os termos, os artigos, os livros que falem sobre academia de ginástica e idoso dentro do mesmo resultado, dentro do mesmo material. Aí eu vou utilizar o AND para unir os dois termos dentro do mesmo resultado de busca. Depois disso, eu tenho o OR, né, que ele amplia os termos de busca. Então, é legal a gente usar o OR para sinônimos, por exemplo. Né? Por exemplo, aqui, terceira idade, OR idoso. Tá? Cão, OR cachorro. Câncer de pele, OR melanoma. Tá? O OR ele vai ampliar os resultados e aí eu não preciso fazer uma pesquisa com tudo, recuperando tudo que fala de terceira idade, outra pesquisa tudo que fala sobre idosos. Eu faço uma pesquisa só que me traz os resultados que me interessam. E o último operador é o NOT, né? Como já diz o nome, ele exclui termos da pesquisa. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, tudo que fala de terceira idade e tudo que fala de mulheres. Eu quero falar só de homens na terceira idade. Então eu vou colocar terceira idade not feminino, por exemplo. Ou América Latina not Brasil. Eu quero falar sobre América Latina, mas América Latina que fala espanhol. Não quero nada do Brasil. Então América Latina not Brasil, tá? Seria um exemplo de uso dos operadores. Ficou um pouco claro? Ficou um pouco mais claro, gente, a questão dos operadores aqui? Posso seguir adiante? Qualquer coisa a gente pode retornar ali, tá? A gente está indo passo por passo para montar a expressão de busca. Outros operadores que a gente pode utilizar para construir a nossa pesquisa. Isso aqui vocês têm que ter alguma atenção, porque algumas bases utilizam operadores diferentes, né? Algumas bases, por exemplo, utilizam asterisco e outras utilizam o cifrão, tá? Mas isso aí, conforme a gente vai pesquisando e se apropriando das bases, a gente vai ficando mais esperto nisso aí. O asterisco, um dos operadores, ele recupera termos com o prefixo digitado. Então, por exemplo, botanic com asterisco, ele vai recuperar qualquer coisa depois de botanic. Então, botânica, botânico, botanicidade,
botânica, ou qualquer outra coisa depois disso, tá? Dentro dessa mesma palavra. As aspas, que talvez vocês já estejam mais familiarizados, que o Google também trabalha com a coisa das aspas, né? Quando a gente trabalha com termos compostos. Por exemplo, informática na educação. É um termo, é um termo, é um assunto, né? Ele é conhecido dessa forma com essas 3 palavras. Informática na educação. Outro exemplo, saúde pública, biblioteca universitária, né? Então, termos compostos a gente vai colocar entre aspas para que a busca reconheça eles como uma expressão. Porque senão ele vai me trazer um texto que vai ter informática lá no começo da frase, a informática é importante para a educação, né? E não é isso que eu quero. Eu quero informática na educação como um termo de pesquisa fechado, tá? Aí vocês vão usar as aspas. E os parênteses, né? Que aí é bem importante isso aqui. Ele vai estabelecer uma ordem de busca. Eu gosto de fazer uma comparação com as expressões numéricas que a gente tinha lá no colégio, lá quando estudava matemática no colégio. O parênteses, ele vai delimitar a minha pesquisa. Por exemplo, quando eu uso aqui os operadores booleanos. Então, no caso aqui, ó, Brasil or Chile, quer dizer que eu quero falar de mortalidade infantil ou no Brasil ou no Chile, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o parênteses, porque eu tenho o or associado aqui no meio, tá bem? Tudo certo até aí? Vão comentando aqui no chat e vamos em frente. Então, um exemplo de uma estratégia de busca aqui, por exemplo, eu tenho um problema de pesquisa, tá? O risco de eclâmpsia em mulheres grávidas com pressão arterial alta. Quais são os principais termos ou capítulos que eu vou associar com isso? Eu vou preciso falar sobre eclâmpsia, preciso falar sobre gestantes. Uma outra expressão para gestantes é pregnant woman. Preciso falar sobre hipertensão. E uma outra forma de se referir à hipertensão é hypertension em inglês. Então, aqui ficaria a minha expressão de busca com eclâmpsia and, né, que eu quero que tenha dentro do mesmo documento. Gestantes or pregnant woman, né? Então, mulheres ou grávidas ou mulheres grávidas, né? Poderia colocar vários or aqui dentro, né? Então, gestantes, or grávidas, or pregnant woman, or embaraçadas, né? E colocar várias outras expressões aqui dentro do parênteses, né? Porque isso aqui é um termo, é um pedacinho da pesquisa que eu quero que ele encontre. And, de novo, hipertensão or hypertension, tá? Então, assim, isso é um exemplo de uma estratégia de busca, né? Que a gente pode construir para aplicar nas frases. Outro exemplo. Meu problema de pesquisa é saúde da mulher e vítima de violência doméstica no Brasil, né? Sobre isso que eu vou falar no meu trabalho. Quais são os termos? Mulheres, saúde da mulher, né? O que eu preciso falar? O que eu preciso abordar para falar sobre esse problema de pesquisa? Preciso falar de violência contra a mulher, preciso falar de violência doméstica, preciso falar de saúde pública, preciso falar de Sistema Único de Saúde, né? E aí coloquei aqui SUS também, porque SUS é uma forma também de se referir ao Sistema Único de Saúde. E aí a minha expressão de busca, como fica aqui? Mulheres, dentro do parênteses, mulheres, or, saúde da mulher, entre aspas, né? Porque é uma expressão composta, saúde, é um termo composto, saúde da mulher, and violência com um asterisco, né? Podia ser uma violência aqui sem o acento. And Brasil sem um L com um asterisco para Brasil, brasileiro, brasilidade, etc, etc. Tá? Mais um exemplo. Meu problema de pesquisa é gravidez na adolescência, tá? Então aqui eu mudei um pouco o formato para mostrar, né, buscando várias formas para que fique claro para vocês. Adolescent com asterisco pode se referir a adolescente or adolescent, né? Ou poderia colocar isso dentro de um parênteses, mas é a mesma coisa colocar adolescent com asterisco, tá? Mas aqui eu já determinei os termos. And, minha próxima expressão é grávida or pregnant. Se eu colocar grávida com um asteriscozinho, ele vai buscar gravidez, or grávidas, or grávida. E se eu colocar pregnant com um asteriscozinho, vai ser pregnancy, pregnant,
pregnant, né? Várias possibilidades dentro desse mesmo prefixo. Ficou claro para vocês estratégia de busca? Como é que a gente monta uma estratégia de busca? É bem importante que isso fique claro para vocês, tá? Se vocês quiserem, a gente pode retomar um pouquinho, a gente pode construir outros exemplos, e talvez colocando nas bases a gente vai ficar um pouco mais claro. Que o Horácio tinha perguntado, né, se precisa ser a mesma expressão para todas as bases. Depende, né, da tua área, né? Essa busca é uma busca geral porque a gente vai jogar em várias bases, tá, Adriana? Depende, Horácio, por exemplo, se vai pesquisar na PubMed, tem que ver quais são os termos associados dessa base. Se a base usa um vocabulário controlado, você vai ter que adequar a sua expressão de busca a esse vocabulário. Mas o OR vai cumprir esse papel, né? Então, você vai buscar os termos autorizados dentro dessa base para colocar aqui dentro do OR. E aí tu coloca o OR, 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 OR. Não, Andressa, os colchetes era só para exemplificar, tá? Até vou tirar depois, porque eu vi que ficou meio confuso ali. Tá bem, gente? É isso. Vou seguindo em frente, tá? Expressões de buscas, não existe um tamanho certo, né? Vai depender da pesquisa que você está fazendo. A tua expressão de busca pode ser simples, com 3, 4 termos, ou tu pode ter uma expressão de busca com 20 linhas, né? Não, depende muito do que vai ser a tua pesquisa, tá? Isso é muito pessoal. Isso é uma coisa para você conversar com o seu orientador. Ele vai poder dar essa orientação, assim, e depende muito da área de pesquisa também, enfim, é bem particular isso. Aí, próxima etapa, então, né? Já sei como é que eu faço para buscar os documentos, agora eu vou buscá-los e recuperá-los. Recuperar e acessar esses documentos. E é bem comum que a gente chegue em algum momento da nossa pesquisa que diga, não existe nada sobre isso. Não encontrei nada. O pessoal chega na biblioteca, ninguém nunca escreveu nada sobre esse tema no mundo. Não, gente, calma, né? Não é bem assim. Sempre alguém escreveu, sempre alguém já produziu alguma coisa, né? Nada se cria do zero, né? Então, se eu fiz a minha expressão de busca e joguei nas bases, e eu não estou encontrando resultados, o que será que pode estar acontecendo, né? Isso é um problema que pode ser que vocês encontrem quando começarem a pesquisa de vocês. E aí a gente vai fazer esses questionamentos. Será que eu estou olhando nas bases certas? Será que eu estou pesquisando o conteúdo da educação? Será que eu estou numa base que tem vários conteúdos da educação? Por exemplo, estou olhando no Cielo. Eu vou encontrar muita coisa. Mas será que se eu olhasse lá na Eric, eu não ia encontrar mais? Se eu sou da área da enfermagem, eu vou olhar na Web of Science e vou encontrar muitas coisas. Mas se eu olhar na Sinal, eu vou encontrar um universo de pesquisa muito mais adequado para aquele meu tema. Então, cuidem com a questão da cobertura das bases, tá? Lá no portal da CAPES tem como ver, filtrar por assunto cada uma das bases e dos periódicos. Se der tempo, a gente vai passar por isso aqui hoje, tá? Outro problema que pode estar acontecendo, refinar a expressão de busca. Talvez buscar termos mais adequados para o que eu estou pesquisando, que era o que o Horácio tinha colocado lá atrás. Então, buscar sinônimos dentro desses termos que eu estou buscando, ou buscar formas de tradução desses termos, né? Teve um caso de um aluno que estava fazendo uma pesquisa sobre, acho que era felicidade no trabalho, e aí não encontrava o documento, não encontrava, até que achou um artigo lá do Japão que trazia a expressão exata para falar sobre felicidade no trabalho. E a partir daquilo, ele conseguiu encontrar uma série de materiais para fazer a pesquisa dele. Né? Então, é bem importante a questão dos termos de pesquisa, né? A tradução dos termos, às vezes colocar no singular ou no plural, ou buscar, esse assunto está muito geral, de repente eu vou para uma coisa mais específica. Né? Se eu vou falar sobre bibliotecas universitárias, será que eu posso falar antes sobre um pouco mais amplo, atendimento em bibliotecas, ou bibliotecas em geral, e aí um pouco mais específico de atendimento em bibliotecas universitárias, né? Façam
esse jogo, assim, né, de ampliar e especificar um pouco mais os termos de pesquisa, buscar sinônimos, termos associados e tal, porque uma expressão de busca, gente, ela é uma construção, né, e não necessariamente uma expressão de busca vai servir para vocês para todo o trabalho, tá? Uma expressão de busca talvez te responda um capítulo, e talvez para cada capítulo tu tenha uma expressão de busca. Isso vai depender muito de como vocês vão fazer o trabalho de vocês. E outros problemas na recuperação de resultados, é legal a gente revisar daí os recursos de informação que a gente está utilizando, né? Então, o que a base oferece, o que dá para fazer dentro dessas bases, o que dá para, o que tem de recursos e serviços associados ali. E aqui algumas sugestões de onde a gente iniciar as nossas pesquisas, né? Sabe Mais, que é o nosso catálogo integrado maravilhoso aqui da universidade. O Google Acadêmico, sim, por que não? O Google Acadêmico é uma fonte de informação para a ciência, mas usem com parcimônia, usem com cuidado, tá? Porque o Google Acadêmico tem muitas informações que são de acesso aberto, e às vezes, para nossa pesquisa, a gente precisa de documentos que tenham tido uma avaliação por pares, que tenham critérios mais determinados, mais claros na hora de publicar uma documentação. O portal da CAPES é uma fonte riquíssima de pesquisa, né? E aqui a Scopus e a Web of Science também, né? Que vocês podem buscar documentos. A Web of Science e a Scopus, elas estão dentro do portal da CAPES. E o que está no portal da CAPES, a gente consegue pesquisar através do Sabe Mais. Só que, por que é legal a gente fazer pesquisas separadas em cada uma dessas bases? Se eu estou procurando um assunto que está dentro da Web of Science, por exemplo, o meu artigo, né, o artigo que eu quero encontrar, está lá na Web of Science. Se eu pesquisar no portal da CAPES, ele vai me trazer uma série de resultados de milhares de bases, inclusive a Web of Science. E aí esse meu resultado de busca vai estar lá na terceira, quarta, quinta página de resultados. Se eu pesquisar direto no Web of Science, talvez esse resultado esteja na primeira ou na segunda página dos resultados. E aí vai ficar muito mais fácil de eu acessar esse material, de eu encontrar esse material. Tá? Então, por isso que a gente recomenda façam várias buscas diferentes. Tá? Aqui, para a gente começar a pesquisar fora da universidade, né, principalmente nesse momento do ERE, é importante a gente fazer a configuração do proxy. Tá, gente? A gente não começa a pesquisa na universidade, a gente não começa a pesquisa sem falar de configuração do proxy. E aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar lá no site das bibliotecas URGS, tá? Então a gente entra ali você joga no Google Bibliotecas URGS, o primeiro resultado que vem já é do sistema de bibliotecas, das bibliotecas da URGS. E aqui dentro vocês vão encontrar, dentro de pesquisa, fonte de pesquisa online, tá? A Bia vai colar o link para vocês direto aqui para ficar mais fácil para vocês acharem. E também está lá nas notas compartilhadas. Olha, não é esse aqui, desculpa, gente. É o acesso fora do campus. Desculpa. É acesso fora do campus, né? Proxy login. E aqui ele vai trazer as instruções para fazer a configuração do proxy. Eu vou configurar o proxy do meu computador aqui. Você vai lá embaixo na caixinha de busca, digita proxy. Ele vai abrir para alterar as configurações do proxy de vocês. E aí vai ali, ó, configuração de proxy manual, ativado. Vocês vão colocar esse endereço e a chasqueproxy.urgs.br, a porta 3128 e vão dar um salvar. E é isso. E aí, a partir disso, eu vou poder pesquisar dentro das bibliotecas URGS, dentro dos materiais que a URGS dá acesso para a gente, como se a gente estivesse dentro da URGS. Tá? Então, ele reconhece que a gente está vinculado a universidades e libera acesso a esses documentos. Ali no link que a Bia colocou ali, tem todas as instruções para configuração de proxy para cada tipo de navegador. Tá? E aí, o acesso ao Sabe Mais. Vamos começar, então, a entrar, né, nas fontes de pesquisa. O acesso ao Sabe Mais, ele pode ser feito diretamente pelo site, né, sabemais.urgs.br,
Joga no Google Sabe Mais URGS também, né? Vai retornar resultados pelo site de cada uma das bibliotecas setoriais ou pelo site das bibliotecas URGS. E aí é importante que vocês percebam que quando vocês acessam o Sabe Mais, vai aparecer essa faixinha amarela aqui, ó, dizendo que para acessar os recursos fora da URGS, faça o login e a configuração do proxy, tá? Então, o Sabe Mais vai lembrar vocês que é preciso fazer essa configuração do proxy e o login, né? Que daí o login já vai dar acesso para vocês a uma série de conteúdos que o Sabe Mais disponibiliza. Falando um pouquinho do Sabe Mais, ele é um meta-buscador, né? Ele é um buscador que agrega vários outros buscadores, que ele busca não só dentro do catálogo dos documentos da URGS, mas também dentro da minha biblioteca, dentro do Lume, dentro do Cielo, dentro das bases aqui da Springer, EBSCO, Cambridge, Sage, tá? Então, o Sabe Mais, ele vai buscar em uma série de bases diferentes, não é só documentos da URGS, tá? É bastante material que ele vai retornar. Por isso que é importante fazer essa configuração do proxy login, para garantir esse acesso, tá? E ali, do ladinho do Sabe Mais, quando vocês fazem a pesquisa, na lateral vai ficar aqui, ó, acesse outros conteúdos assinados pela URGS. Esses documentos que aparecem aqui, eles não são acessados, eles não vêm nos resultados do Sabe Mais, tá? E aí vocês podem pesquisar em cada um deles individualmente. A gente tem um treinamento que é só sobre Sabe Mais, lá dentro do Super 8, tá? Então eu não vou me aprofundar muito aqui no Sabe Mais. Só para deixar para vocês esse esclarecimento aqui da importância do proxy, do login, para garantir acesso a esses documentos. E aqui no Sabe Mais também, ele vai trazer esse link para o fonte de pesquisa online, que vocês também acessam, que agora sim, que eu queria mostrar antes, né? Lá no site das bibliotecas URGS, pesquisa, fonte de pesquisa online, que a Bia vai colar para vocês aqui no chat também. E aqui vai ter uma série de fontes de pesquisa que a URGS oferece acesso para a gente, tá? Então, vocês podem depois navegar por aqui e fazer um filtro por tipo de material, né? Então, se eu quero buscar artigos de periódicos, ou normas técnicas, ou tese de dissertações, ou medicina baseada em evidências para o pessoal da área da saúde, e eu também posso pesquisar diretamente por áreas, né? Então, vou colocar aqui engenharias, pesquisar por grandes áreas. O que aconteceu? Deu uma travadinha aqui no site. Tudo bem. Vamos em frente. Tá? Então, só para conhecimento aqui. Através do Sabe Mais, a gente tem acesso à minha biblioteca, tá? Que é uma base de e-books que a URGS assina, que a Bia vai colocar também um link para vocês. Vocês podem acessá-lo através lá do site das bibliotecas URGS ou através do Sabe Mais, pesquisando no Sabe Mais, vocês vão recuperar materiais da minha biblioteca. E lembrando que tem cursos específicos do Super 8 só falando de minha biblioteca, tá? E aí são 2 horas falando de minha biblioteca, para vocês saírem de lá experts em pesquisa em e-books, tá bem? Outra fonte de pesquisa importante que a gente tem é o Lume, tá? O Lume é o repositório institucional da universidade, tá? Ele é super importante que vocês... ele traz todos os TCCs, teses, dissertações, materiais publicados por professores, materiais publicados por servidores da URGS, tudo isso está dentro do Lume, tá? E o Lume tem visibilidade internacional, né? Que sabe aquela pergunta para onde vão os TCCs depois de escritos, né? Ele vem aqui para o Lume. Então, é legal vocês darem uma pesquisada dentro do Lume para ver o que já foi produzido dentro da URGS, dentro dessa temática que vocês vão trabalhar, tá? Então, se eu vou falar sobre saúde da mulher, uma perspectiva da enfermagem, eu vou dar uma olhada o que tem aqui nos TCCs da enfermagem falando de saúde da mulher. O que já foi feito sobre isso? Quem são os professores que orientaram esses trabalhos? Quais foram as referências que essas pessoas utilizaram para escrever esses trabalhos? Tá? Então,
pesquisem depois no Lume, que tem várias informações riquíssimas aqui, que ele pode ser uma boa fonte de inspiração para a construção do nosso trabalho. Outra fonte importante que a gente tem é o Cielo, tá? O Cielo é uma base de periódicos focado bastante na América Latina, né? América Latina, tem materiais também da África do Sul, enfim. Bastante conteúdo em português, né? Que é uma coisa maravilhosa em alguns momentos da pesquisa. Às vezes o pessoal tem alguma dificuldade com outros idiomas, né? O Cielo traz bastante conteúdos em português e em espanhol. Então, é bem legal vocês pesquisarem por aqui. Ele é de acesso livre, tá? Ele é de acesso aberto. E pesquisando na CAPES também pesquisa no Cielo, mas pesquisa na CAPES e também pesquisa no Cielo, porque a ordem dos resultados vai ser diferente, e aí os resultados que vocês vão se atentar vão ser diferentes também. Tá bem? Então a Bia já deixou ali o link para o Cielo para vocês. Fica a dica como uma fonte de pesquisa bem interessante para buscar. E aqui chegamos, então, no portal de periódicos da CAPES, tá? Aí aqui eu vou compartilhar minha tela, que eu quero mostrar para vocês lá no portal uma ferramenta bem interessante que ele tem aqui. A Bia vai colar para vocês o link também do portal de periódicos, e olha só que interessante. Como eu já estou com o meu proxy configurado, como eu ativei o proxy lá atrás, vocês lembram? Aqui vai aparecer, então, ó, acesso por Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a prova real que o proxy de vocês está configurado e está funcionando direitinho, tá? O portal da CAPES identifica que a gente é da URGS, tá bem? E aí aqui dentro do portal tem essa opção de buscar por base. Olha que interessante isso. E dentro do buscar base, eu posso buscar por título, né? Se eu já sei, meu orientador disse para olhar na Web of Science. Você digita ali, Web of Science. Mas eu quero buscar por área do conhecimento, porque eu quero ver o que tem, tá? Então vamos aqui, por exemplo, dentro das ciências da saúde, tá? Que é a área que eu estou agora. Ciências da saúde e enfermagem. Olha só, aqui do lado de cada uma tem um númerozinho, tá vendo? Enfermagem 28. Isso quer dizer que tem 28 bases com conteúdos associados à área do conhecimento associada à enfermagem, tá? E aí aqui estão uma série de bases que ele me indicou dentro da temática que eu busquei. E aqui no canto, ó, aqui vai ter o nome da base, o tipo de documento que ela vai trazer. Então, é uma base que traz só referências com resumos, ela vai trazer textos completos, ela é um repositório, ela vai trazer obras de referência, tá? E aqui nessa bolinha azul de informações, vocês conseguem ver mais informações sobre essa base de dados. Então, qual é o tipo de base, quais são as categorias associadas, então, que assuntos ela vai tratar, qual é a fonte, como é que a gente acessa o link para acesso, tá? Uma série de informações sobre a base. E aí, para acessar cada base, deixa eu ir lá na sinal, ó, essa aqui, por exemplo, que é da enfermagem. Aqui ele vai me dizer as informações, nomes alternativos para essa base, então outros nomes, nome que ela tinha antes de mudar de nome, enfim. Ela vai, a base que vai trazer referências e resumos, textos completos e livros, e aí vai falar que é uma base da EBSCO, que indexa documentos acadêmicos, dirigidos a enfermeiros, etc, etc. E para acessar a base, eu só clico sobre o nome dela, e aí o portal vai me levar, olha o link aqui, eu estou dentro do portal. O portal vai me levar lá para dentro da base para fazer minhas pesquisas, tá? E aí eu vou conseguir pesquisar na base, porque eu já estou com o meu proxy configurado e o portal da CAPES me levou até aquela base para eu pesquisar. Tá bem? Tranquilo até aí, gente? É bastante conteúdo, né? Aqui falando um pouquinho do portal de periódicos da CAPES, então, ele tem também a possibilidade de acesso via café ou via proxy, tá? A gente recomenda que vocês façam sempre o acesso via proxy, tá? No treinamento do portal da CAPES, a gente explica um pouco melhor as diferenças, tá?
Mas para hoje, como a gente tem bastante conteúdo para vencer e é mais um introdutório, utilizem o proxy, porque o proxy vai garantir acesso a outros documentos da universidade, além do portal da CAPES. Tá? Então, como a gente pesquisa, configura o proxy, pesquisa na CAPES, depois pode ir para o SAB, depois pode ir para a minha biblioteca, depois pode ir para qualquer outra base, que o proxy já está configurado e vai nos garantir esse acesso. Então, aqui um exemplo de pesquisa no portal da CAPES, eu vou fazer uma pesquisa, né? Vamos acompanhar uma pesquisa aqui no portal, só para gente, né? Só para a gente ver como é que funciona. Então, ali no portal da CAPES, vou em buscar assunto. Apareceu um campo de busca. E eu vou jogar aquela expressão de busca que eu tinha criado lá atrás. Adolescente com asterisco, grávida, asterisco, or pregnant. Tá? Eu vou buscar e vou ver o que ele vai me trazer de resultados. Então, são termos bem amplos, né? Então, ele vai trazer bastante conteúdo. Por que ele não está carregando? Ah, carregou. Ó, então, eu tenho aqui no portal da CAPES 140 mil resultados com esse termo de pesquisa que eu utilizei. Ó, 141 mil resultados. Tá? E aí, a partir disso, tem uma coisa bem interessante para vocês observarem, que é a estrutura. Na página de resultados, sempre vai ter uma coluna de resultados. Então, aqui no meio são os resultados da pesquisa. E na lateral, geralmente na lateral esquerda, os filtros para diminuir o número de resultados. Porque eu tenho 140 mil resultados, isso é ótimo. Mas, né, é muita coisa. Então, por exemplo, vou refinar, vou diminuir, ó. Por exemplo, aqui, ó, data de publicação. Eu vou colocar de 2015 até 2022. Às vezes tem periódicos que já estão preparando os números de 2000 que vão ser publicados no próximo ano, tá? Então, por isso, 2022, artigos do futuro. Eu tenho aqui agora, ó, 50 e poucos mil resultados. Ainda é bastante coisa. O que mais que eu posso utilizar? Ah, eu vou filtrar por idioma. Ah, eu quero só recursos em português. Então, vou diminuir aqui. Clico ali em português e ele vai me trazer só títulos em português. Ó, agora eu tenho 1.300 resultados. Talvez eu precise colocar outros termos aqui para refinar minha busca. Talvez eu possa utilizar outros termos aqui do lado, né? Para diminuir os resultados da minha pesquisa. E aí, assim, vocês vão fazendo essa navegação dentro da base, tá? Tranquilo aqui, gente? Tudo bem até aí? Tô correndo um pouquinho, né? Como eu falei, a gente talvez vá passar um pouquinho do horário, mas a gravação vai ficar disponível depois lá no YouTube para quem quiser assistir. Então, outro exemplo de base aqui que tem a Scopus, tá? Que é uma base multidisciplinar, que ela vai trazer resumos e referências e vai indicar ao texto completo. Às vezes, quando a base fala que ela traz referenciais com resumos, quer dizer que ela não tem o texto completo, mas muitas vezes ela vai te dar o link para onde você encontra esse texto completo, tá? Então, é legal mesmo que ela diga que é só resumos, vocês dêem uma olhada na base, porque mesmo aquele resumo pode ser muito importante, pode ser bem interessante para o trabalho que a gente está fazendo. Então, aqui só falando um pouquinho sobre a Scopus, né? Como é que é o funcionamento dela. Para acessar a Scopus, a gente vai acessar através do portal de periódicos da CAPES. Então, proxy configurado, acesso ao portal da CAPES, busca por base Scopus, e aí ela vai vir ali nos resultados, e aí dentro da Scopus a gente vai fazer a nossa pesquisa, tá? Essa aqui é a interface da Scopus já, né, que eu coloquei para vocês. Dentro aqui da minha pesquisa, aqui é o campo que eu vou colocar os meus termos de busca, e aqui são aonde eu quero encontrar
essa informação, né? Os campos de busca. Então, eu quero que esteja no título, eu quero que tenha no abstract, no resumo, nas palavras-chave. E a minha expressão de busca, eu vou colar ela aqui dentro desse campo, tá? Aqui outra a carinha de Scopus com resultados, né? Então, como eu falei, existe essa coluna aqui do meio que vai me dar os resultados da pesquisa. E aqui na lateral eu tenho essa opção, essa coluna com os filtros, né? Para refinar os resultados, tá? Então, essa estrutura aqui da base, né? Dos resultados das bases, que as bases trazem, ela é bem tradicional. Então, isso a gente já consegue ter uma tranquilidade para pesquisar, né? Porque, olha, a estrutura é mais ou menos a mesma. Cria a expressão de busca, joga ali no campo, vê os resultados, vai filtrando os resultados a partir disso, né? E vai trabalhando com o documento assim. Chama atenção aqui na Scopus desse botãozinho aqui chamado Export, tá? Para exportar resultados. Isso aí, quando a gente for falar dos gerenciadores de referência, vai ser bem importante, tá? Então, só fiquem atentos que toda base vai trazer uma opção exportar ou enviar para, ou direto enviar para o gerenciador de referências. Outro exemplo aqui, então, é a Web of Science, tá? Então, ela é similar a Scopus, porque ela é uma base referencial, mas ela tem os documentos que ela tem, enfim, o conteúdo que ela tem é diferente, né? Porque são revistas diferentes, que editoras diferentes que estão associados. O acesso também é via portal de periódicos da CAPES. E essa aqui é a interfacezinha de busca dela. Então, o que eu tenho aqui? O meu espaço, minha barra de busca para colocar a minha expressão de busca, né? A opção de busca básica aqui, então, jogo a minha expressão de busca aqui. Aqui no tópico, tópico é todos os termos, mas aqui vocês vão poder filtrar por outros campos. Então, pesquisar no título, pesquisar por autor, pesquisar no resumo, pesquisar nas palavras-chave, tá? E aí, quando vocês vão colocando na pesquisa avançada, vocês podem ir adicionando também os operadores. O que eu quero que vocês entendam é que a estrutura das bases é muito semelhante, né? E se você entende o funcionamento de uma base, você consegue entender o funcionamento das outras. Você consegue se virar dentro de qualquer uma. Tem aqui, ó, a coluna de resultados e aqui no cantinho a coluna para os filtros, né? Para filtrar os meus resultados de pesquisa, tá? Chama atenção aqui que a Scopus e a Web of Science, eles trabalham com análise de citações, né, a análise dos resultados e número de citações, né, então, quando for solicitado para vocês para o índice H, ou, índice de citação e tal, a Web of Science e a Scopus que trabalham com isso, e o botãozinho exportar, né, na página de resultados para a gente mandar isso lá para o nosso gerenciador de referências. Outro exemplo aqui, o Google Acadêmico, tá? Então, ele é um buscador, ele traz textos acadêmicos, a gente pode utilizar na nossa pesquisa, só que a indexação dele é menos seletiva. Ele busca materiais de outros repositórios, de outras universidades, de outras revistas, de vários locais de acesso aberto, tá? Então, tem muito material interessante que a gente pode utilizar, mas tem que ter algum cuidado, né? Às vezes, com o responsável pela publicação, né? Tem que ter alguns critérios para a gente utilizar ou não dentro da nossa pesquisa o Google Acadêmico, né? Os resultados que o Google Acadêmico traz. O Google Acadêmico é diferente do Google Buscador tradicional, né? Enfim, obviedades que precisam ser ditas, né? Ele vai trazer resultados diferentes. E aí aqui um printzinho da interface do Google Acadêmico. Joguei ali minha expressão de busca. Nesse caso eu não usei operadores, não usei nada, né? E aí eu tive 185 mil resultados. Mas aqui também tem, ó, uma coluna central com os resultados e aqui no cantinho a gente pode diminuir os resultados criando alguns filtros, tá?
Chama atenção para criar alerta, que vai ficar vinculado ao nosso e-mail do Google, tá? Que o Google traz essa possibilidade. E que ele também trabalha com citações. Então, aqui, ó, esse texto foi citado por 97 outros artigos, e clicando aqui, tu consegue ver acessar os artigos que citaram este documento. Por que isso é interessante? Se eu estou falando de educação e tecnologias no Brasil, em Portugal, em 3 momentos da sua história, e 97 pessoas citaram esse documento, talvez seja interessante ver o que vocês falaram sobre isso. Será que a gente está falando da mesma coisa? Será que esses materiais, esses artigos aqui, eles estão também dentro da minha área? Né? Talvez tenha alguma coisa interessante para eu vasculhar por ali. Tá bem? E aí agora a gente vai começar a falar sobre, né, o que salvar dentro desse universo todo de pesquisa que a gente tá conhecendo, né? Tá descobrindo aqui. É importante ter alguns critérios de avaliação bem claros na hora da gente salvar os nossos documentos, tá? Então, em relação à credibilidade dos materiais, a atualidade, a disponibilidade, o custo, né? Tem que pagar para acessar esse material, não tem que pagar? Como é que vão funcionar esses critérios? Primeiro deles, né? Credibilidade. Quem disse isso, né? Será que alguém está patrocinando essa informação? Qual é a fonte que está me apresentando essa informação? Tem a pessoa, essa informação que eu estou buscando, ela traz as referências, né? Por exemplo, a Wikipédia. Não citem a Wikipédia no trabalho de vocês, não é isso. Mas é só por exemplo às vezes tem as referências ali embaixo, né? Referência de algum livro, de algum artigo e tal. Dá uma olhada nas referências, vai direto nas referências, né? É mais interessante do que ficar com o trabalho da Wikipédia, por exemplo. E aí aqui eu trago um questionamento, né? Por exemplo, isso aqui é uma informação lá no site da Bayer, que vai falar sobre agrotóxicos na comida e dizendo que agrotóxicos na comida não fazem mal, né? Bem genericamente, né? Bem a grosso modo, é isso que esse material está defendendo. Será que a Bayer, que pertence a Monsanto, que produz agrotóxicos, vai me dar uma informação que agrotóxicos realmente fazem mal ou fazem, né? Não estou entrando na discussão de fazem mal ou fazem bem, não é isso. Mas será que essa é uma fonte de informação tão confiável para falar sobre isso? Né? Porque existe um interesse financeiro envolvido também. A questão é que não é para vocês não utilizarem essa fonte de informação, mas que vocês tenham consciência que vocês estão usando essa informação, da onde ela vem, quem está falando isso, pode ser que seja um ponto de vista comprometido ou não, e aí vocês vão fazer a discussão também no próprio trabalho, né? Quem está falando isso é tal fonte, ao contrário de tal fonte que contrapõe essa ideia, né? E vocês vão fazer a discussão dentro do trabalho de vocês dessa forma. Outro critério importante, atualidade. Por exemplo, se eu vou falar sobre redes sociais, né? Vou falar de redes sociais para bibliotecas universitárias. Eu achei um artigo muito legal de 2016, né? 2016, falando que, nossa, o Facebook é o que há para bibliotecas universitárias. Só que isso já faz 4, 5 anos. Será que ainda está valendo essa informação? Tá? Então, dependendo do que vocês vão falar, tem que cuidar muito a atualidade do material que vocês estão pesquisando, tá? Então, o pessoal da área de humanas, né, busca bastante textos clássicos e tal. Agora, quem trabalha com tecnologias ou alguns temas dentro da área da saúde, você precisa da informação mais atualizada, do ano passado, desse ano, né, e não mais do que isso. Então, tenham esses cuidados, tá? Na hora de escolher também, delimitar a pesquisa de vocês, o que vocês vão salvar, o que vocês vão trabalhar. Outro item importante, autoridade. Né? Quem é essa pessoa que está me passando essa informação? Esse artigo me traz o currículo dessa pessoa, traz uma forma de contato com o autor, diz a vinculação, com que universidade essa pessoa está vinculada, né? Da onde vem essa pesquisa? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um print de um artigo, tá? Uma imagem de um artigo que foi publicado, e aí vai ter o nome de quem escreveu e a vinculação. Professor assistente da disciplina tal, na universidade tal, e geralmente na nota de rodapé vai trazer também o e-mail de contato com essa pessoa,
tá? Essas bases como a Web of Science, EBSCO, Scopus, etc., eles geralmente trazem na própria interface delas o contato do autor, né? Então, se você pode ter contato com o autor, por que não você não pega esse e-mail, manda uma pergunta diretamente para ele, né? Ou manda para, né? É uma forma de contato, é uma fonte de informação e, enfim, é importante a gente utilizar as ferramentas que tem ao nosso dispor, né? Entra em contato com essa pessoa. Se ela não responder, bom, o não você já tem, mas pelo menos você tentou, né, buscar mais informações. Outro item importante, a confiabilidade, né? Então, busquem sempre a fonte original, gente, tá? Se atentem se é um conteúdo jornalístico, ou se é um conteúdo científico, se é um conteúdo de opinião, tá? Qual é a abordagem que essa pessoa está dando, tá? Então, atenção à narrativa que está sendo colocada dentro do material que vocês estão lendo. Busquem sempre a fonte original, tá? Vocês já ouviram falar de APUD? Conhece a APUD? A citação da citação, o APUD. O APUD, ele é um recurso que a gente tem, tá? Mas que a gente sempre fala, se possível, não use, tá? Se possível, vamos sempre lá na primeira fonte original de informação, para não ficar aí na interpretação do texto original, tá? Busquem sempre a fonte original para vocês chegarem a uma conclusão sobre aquele autor está falando, tá? Não terceirizem a interpretação daquele texto. Busquem sempre a fonte original. E aí, se você não encontrar o material, né, através das suas pesquisas, entre em contato com a biblioteca da sua unidade, que as bibliotecas estão aí, continuamos atendendo remotamente, né, para sanar as dúvidas e para conseguir material para vocês. O próximo passo da nossa pesquisa, então, é o usar, tá? A partir daqui a apresentação começa a ficar um pouquinho mais rápida. Eu vou começar a utilizar esse documento, começar a fazer minhas leituras. Então, fiz a minha pesquisa, cheguei lá nos meus, né, 20, 30, 50, 100 resultados, enfim. E aí agora eu vou salvar o que daquelas listas de resultados me interessa. Começa dando uma olhada no título, resumo e palavras-chave do documento. Sobre qual é o título? O título parece interessante. Quais são as palavras-chave? É mais ou menos isso que eu estou falando. Ou não, não é nada disso. Mas e no resumo, o que ele fala? E aí vocês vão vendo, esse texto é interessante. Não, não é, mais ou menos. E aí vocês vão fazendo, selecionando. Esse me interessa, esse não interessa, né? E vão filtrando os resultados de vocês. Façam uma análise, se possível, uma leitura rápida para identificar o documento, né? Então, quais são os principais capítulos e subcapítulos associados? Qual foi a metodologia que ele usou? De repente, dá uma olhada só lá direto na introdução, resumo, introdução e conclusões, né? Dá só uma lida rápida nesses 3 subcapítulos dentro do documento, né? Para ver se ele realmente interessa para vocês. Você não precisa baixar um artigo e começar a ler ele, tipo, como se fosse uma leitura, como se estivesse lendo um livro, né? Você vai fazer essa identificação primeiro. Salvei um artigo, tá? Qual é o título? Tá, o resumo. Tá, me interessa. Legal, vou começar. Aí você começa a aprofundar a leitura. Porque daqui a pouco você só vai baixar e começar a ler, quando chega na metade do trabalho, lá na metade dos materiais, nossa, não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando e eu perdi todo esse tempo, né, lendo um material que não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, tá? Então faça essa leitura dinâmica, identificando os principais pontos do documento, para poder avaliar se ele interessa realmente para o que vocês estão buscando. E aí vejam, né, a partir disso, se ele está respondendo as questões que eu estou fazendo no trabalho, se essa informação está adequada, se não está muito superficial, ou se não está muito específica, se é um ponto de vista, se é uma opinião, ou se é um resultado de algum estudo, se traz os dados do estudo, né? Quais são as referências daquele material, né? Às vezes o artigo em si não tem grandes coisas que interessam para a gente, mas as referências, nossa, as referências são incríveis porque vão te levar vão te levar daí para a solução dessas respostas, né? Então, sempre que vocês acharem um material interessante, dá uma olhadinha nas referências, porque ali sempre tem algum outro documento que interessa para gente, né? E aí a pesquisa é viva, porque
conforme você vai pesquisando e escrevendo e produzindo e construindo novos termos de busca, novas expressões de busca, novas perguntas também vão sendo criadas, né? E a informação é viva, né? A pesquisa é viva, então ela vai se desdobrando também conforme ela vai se mostrando para a gente conforme a gente se apropria dela. Próximo passo, então, a gente entra no sintetizar e produzir. E aí agora entra na minha parte favorita, que são os gerenciadores de referência. Vocês já usam gerenciadores de referência? Já conhecem? Falem aí para mim no chat. Os gerenciadores de referência, gente, o que eles vão fazer? Eles vão salvar os nossos documentos de uma grande biblioteca mundial para uma mini biblioteca particular, tá? Olha, o pessoal aqui usa o Mendeley, sim. Isso aí, gente. Nossa, gerenciadores de referência, eles mudam a vida acadêmica de vocês, tá? Com certeza. A URGS trabalha com dois gerenciadores principais, tá? Que é o Zotero e o Mendeley. E tem cursos no Super 8 específicos para cada um dos dois, tá? Então eu não vou me aprofundar neles aqui. É mais para a gente conhecer e para vocês ficarem curiosos, né? Com um gostinho de querer mais, para buscar daí a informação no curso. Então, o que são os gerenciadores de referência? Eles são ferramentas que vão ajudar a organizar nossas leituras, tá? Então, tu vai salvar todos esses PDFs que tu tá baixando de vários lugares diferentes, tu vai salvar todos eles e vai acessar através do gerenciador. Então, ali no gerenciador, ou o Mendeley ou o Zotero, né, um dos dois que você escolha trabalhar, tu vai conseguir acessar os documentos, abrir o PDF, fazer anotações e marcações ali dentro, tá? Eu sei que sempre tem alguém que diz, mas o Adobe também faz isso. Sim, mas o que o Mendeley e o Zotero fazem é muito diferente, é muito mais qualificado essas anotações, porque tu consegue visualizar de uma forma melhor, tu consegue pesquisar por essas notas, tá? Então ele é bem interessante. E também vai automatizar a parte de escrita dos trabalhos, né? Então aqui um pouquinho falando um pouquinho das diferenças dos dois, né? A gente tem curso dos dois pelo Super 8, tá? Se inscrevam lá. A Bia pode colocar o linkzinho ali falando um pouquinho dos gerenciadores que tem no site das bibliotecas URGS. Mas o que eles vão fazer no trabalho acadêmico, no trabalho de vocês, basicamente é a mesma coisa. Vai organizar os documentos e aí fazer o gerenciamento das referências e colocar as citações e referências dentro do formato de citação que vocês escolherem no texto. Então aqui o Zotero ele tem 300 MB de espaço, o Mendeley tem 2 GB. O Zotero ele tem a grande vantagem é que o Zotero tem os menus em português e ele funciona com o Google Docs. E o Mendeley ele tem um leitor de PDFs incorporado à ferramenta, tá? Eu acho, né, mas isso enfim pode ser muito particular. Eu acho o Mendeley mais intuitivo na hora de usar, mais simples na hora de usar. E ele funciona com o Word Online e o LibreOffice, tá? Então, mais ou menos são essas as principais diferenças. A gente recomenda que você faça os cursos dos dois e a partir daí você decida qual dos dois você vai se apaixonar e começar a trabalhar. É possível trocar de gerenciador também no meio do caminho, tá? Mas a gente recomenda que façam os dois cursos e ver o que se adequa melhor para as suas necessidades de pesquisa. Aqui um exemplo do gerenciador no texto, né? Então, como é que vai ser lá no meu trabalho acadêmico, no trabalho que eu estou escrevendo? Eu estou aqui escrevendo o meu texto, tá? E aí eu vou clicar num botãozinho, inserir citação. E aí ele vai colocar a minha citação aqui, no formato que eu escolhi, no caso escolhi o formato ABNT. E aí clico no botãozinho, pá, inserir bibliografia. E ele vai me jogar a referência completa lá no lugar já onde vai ser a minha lista de referências bibliográficas do meu trabalho, tá? Então, ele é maravilhoso porque ele facilita muito a vida e ganha um tempo precioso, né, na inserção das referências, né? Você não precisa ficar pagando para alguém organizar as suas referências no trabalho. Você pode usar o gerenciador de referências e aí se apropriar mais um pouquinho do seu trabalho de pesquisa. Outra vantagem do gerenciador é que você pode trocar o estilo de referência, tá? Então, aquele lá estava no estilo ABNT, eu só aperto no botãozinho e ele me troca automaticamente para Vancouver, tá? Então, o formato da citação, que era ABNT, alterou para o formato Vancouver, tá bem?
E isso aí facilita bastante na hora de publicar um artigo, né, enviar para uma revista ou para outra revista que trabalha com estilos de citação diferente e tal. Aí, como é que funciona? Vocês podem adicionar tantos os documentos, os PDFs que vocês já têm salvo nos computadores de vocês, né? Levar lá para o Zotero e para o Mendeley e deixar armazenadinho na nuvem. Ou a gente pode buscar das bases de dados, né? Do portal da CAPES, Scopus, Web of Science, do SAB, né? E jogar aqui dentro do gerenciador de referências. Estou convencendo vocês que os gerenciadores são a oitava maravilha do mundo, gente. Eles facilitam muito a nossa vida acadêmica, a gente ganha um tempo precioso com os gerenciadores e principalmente a organização dos documentos, que você consegue enxergar os teus documentos por título, né, por autor e por título, tu consegue abrir o PDF, fazer anotações no PDF, nossa, ele é muito bom para essa organização, e organização é tempo, né, quando a gente está escrevendo um trabalho, organização é tempo. Porque vai chegar lá no final do trabalho, naquela último mês antes da entrega, que vocês vão estar enlouquecidos. E aí o Mendeley e o Zotero, né, vão facilitar o trabalho de vocês nessa organização. Então, busquem os cursos do Super 8 sobre gerenciadores. Aqui eu trago um exemplozinho de uma interface do Sabe Mais, tá? Então, isso aqui é um resultado de busca do Sabe Mais. Né, que aqui tem, então, acesso ao texto completo, né, quando tem o linkzinho. Aqui vai aparecer a biblioteca que possui o material, quando ele é um documento físico, né, em papel. E aqui vai ter, ó, um botãozinho exportar Zotero Mendeley, tá? A maioria das bases que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar, tem um botãozinho exportar, enviar para o gerenciador, send to, tá? Tem, em algum lugar tem essa informação. Então, vocês comecem a atentar o olhar de vocês para isso, tá? Essa informação está descrita em algum lugar da base. Por exemplo, no Sabe Mais, né? E vem ali do lado dos resultados. Por exemplo, aqui dentro da Scopus, né? Como já tinha falado, ó, tem ali a opção exportar resultados, tá? E aí você vai exportar esse resultado, vai exportar essa referência e vai salvar no teu gerenciador, tá? Isso aqui bem básico, gente, bem por cima, como é que você vai fazer essa importação. No curso, né, de cada um deles, a gente vai aprofundar isso aqui e a gente fica 4 horas falando só de funcionamento de gerenciador de referências, tá? Aqui é um exemplo da minha biblioteca do Mendeley, né? Então, como é que fica a visualização? O que é importante essa organização, né? Quando tu salva os materiais no teu computador, daqui a pouco a gente tem um monte de PDF salvos com qualquer nome, né? Com o nome que baixa o arquivo. Às vezes está lá na pasta dos downloads, às vezes eu consigo salvar uma pasta no meu, né? Tipo, pasta TCC. E aí dentro da pasta TCC tem uma miscelânea de PDF com vários nomes, né? E aqui você consegue, ó, visualizar pelo nome do autor, pelo ano, pelo título. Quando tu clica em cada documento, ele abre as informações e aí você consegue ver, né, o autor, título, resumo. As anotações que você faz no documento, tu consegue enxergar ali também, tá? Então, nossa, ele é bem legal nesse sentido, assim, na organização. E aqui é uma interfacezinha do Zotero, né? Mesma coisa. Ó, os documentos que eu tenho, tá? Não é para escrever, isso aqui são os PDFs dos artigos que eu estou lendo, né, para escrever o meu trabalho. E aí aqui a imagem do Zotero. Então, os artigos aqui. Quando você clica em cima de um deles, você consegue visualizar mais informações, né? E aqui alguns recursos de organização dentro do gerenciador. Tá? Deixa eu voltar ali no chat. A Gleice está falando que criava uma pasta para cada base. Aí a gente vai entrando numa loucura, né? Porque daqui a pouco não dá conta mais essa organização, né? Então, os gerenciadores é bom porque fica muito visual, né? Todos os teus documentos, eles ficam muito visuais. Fica muito mais fácil de trabalhar com eles. Vamos lá para nossa apresentação, então, né? Estamos nos encaminhando para o final. Falar um pouquinho agora sobre comunicar, né? Então, a gente fez todo esse processo de pesquisa, né? Sintetizar e produzir, né? Fazer anotações, ler os documentos
E aí criar novos conteúdos, né, no nosso documento, no nosso editor de texto, para publicar, né, para comunicar, porque a ciência ela é feita para ser compartilhada, né? A ciência não é feita só para mim, né? Não estou escrevendo um TCC para mim, para esconder dentro de casa, né? O meu TCC vai para o Lume e do Lume ele vai para o mundo, né? Então eu vou escrever um artigo para publicar numa revista para que outras pessoas leiam, para que outros pesquisadores tenham acesso, né? Para que a ciência siga esse fluxo, né? E tenha essa comunicação, né? É muito importante. A gente está vendo principalmente na época agora, nessa época de Covid, o quanto é importante a comunicação rápida da ciência, né? Como é importante comunicar e compartilhar resultados de pesquisa. E aí aqui nessa etapa eu só deixo para vocês as dicas, né, que a gente tem lá pelo Super 8 também, 2 treinamentos bem importantes, né, que é o Pesquisador e a sua Produção Científica 1, falando sobre qualidade e indexação, e o Pesquisador e sua Produção Científica 2, falando sobre indicadores de avaliação. Tá? Então, lá no site do Super 8 tem também a inscrição para esses cursos, vocês entrem lá depois e participem, porque os cursos do Super 8 eles vão, né, criando essa bagagem acadêmica para a gente. Quando a gente vai publicar, é importante escolher um canal de comunicação adequado, né? Então, vou mandar para uma revista ou vou mandar para um evento, né? O que que é mais interessante para mim e para minha área para esse momento? Converse com o orientador de vocês, tá? Esse capítulo é muito interessante para publicar no evento tal, porque esse evento sempre fala de inovação. Então, a gente vai publicar esse capítulo no evento tal capítulo a gente vai publicar numa revista, né? E aí converse com o seu orientador para ver quais são os canais de comunicação mais adequados para divulgação dessa informação que vocês estão produzindo, tá? Cuidem-se, atentem-se aos prazos, né, e a periodicidade da publicação, porque às vezes para submeter para uma revista demora um tempinho entre a submissão e o artigo ser aceito e o artigo ser publicado, né? Às vezes tem um tempo nisso. Aqui tem algumas ferramentas para vocês terem mais informações sobre a publicação, né? Então, o Qualiscapes, que é um indicador de avaliação de periódicos nacionais, né? Então, é interessante publicar em periódicos que sejam Qualis A, A1 e B, né? Enfim, aqui é importante, ressalto de novo a figura do orientador, né? Para vocês terem esse diálogo para decidir juntos quais são os melhores canais de comunicação para a pesquisa que vocês estão produzindo. E aqui, por exemplo, né, falando se eu vou publicar numa revista, dá uma olhada se no site da revista ele vai trazer o campo de submissão, como é que eu envio os artigos, tem um conselho editorial, tem o processo de revisão por pares. O que é revisão por pares, né? Já vamos falar sobre isso. Essa revista utiliza o DOI, né? Aquele linkzinho que identifica os artigos. Ele vai trazer informações sobre as normas bibliográficas. Ela é indexada em algum lugar? Se eu publicar nessa revista, ela está acessível por onde? Alguém consegue encontrar esse material através do portal da CAPES, através da Web of Science, ou ele só vai estar lá no site da revista? Né? Então, é uma série de informações para vocês conversarem com o orientador de vocês para definir, né, onde é que vai ser publicado esse material. E aqui a nossa última etapa, então, que é o ser lido e avaliado, né? Que quando a gente publica, quando a gente comunica, né, alguém vai ler o nosso trabalho, e assim como a gente usa o avaliar, né, em todas as etapas do processo, a nossa publicação também é avaliada antes de ser aceita, né, antes de ser publicada. Então é legal utilizar ferramentas que facilitem a recuperação e visibilidade da produção, né? Então um ORCID ou um ORCID, né, que identifica os autores. Se você não tem um ORCID ou um ORCID, né, já vi as duas formas sendo faladas, então, né, repito as duas sempre. Cada autor pode criar o seu identificador, tá? Então, busque lá no site do ORCID, né, criem esse documento para vocês. A Bia pode colocar depois, tem um tutorial lá do sistema das bibliotecas URGS, né, que a gente tem as explicações de como fazer esse cadastro dentro do ORCID.
E busquem alguns indicadores também, né, de produção, então, como o Google Scholar, ResearchID, ScopusID, etc. Mas aí, nos treinamentos específicos, né, da introdução do pesquisador e sua produção científica, é mais aprofundado esses temas. E aqui a gente fala um pouquinho da avaliação por pares, né, que é como funciona um processo de submissão de um artigo num periódico, por exemplo. Como é que funciona? Você vai enviar o seu artigo para lá, geralmente sem o seu nome, né, sem a identificação do nome, e aí esse material vai ser enviado para pelo menos 2 pesquisadores da área, que vão ler o seu material e vão chegar à conclusão: esse material deve ser publicado, não deve ser publicado, deve ser publicado com ressalvas, faz uma avaliação desse documento para definir se ele vai ser publicado ou não, né? Então essa é a avaliação por pares, né? Geralmente avaliação às cegas, porque a pessoa que vai avaliar não sabe o trabalho de quem ela está avaliando. É por uma questão de manter a ética na pesquisa, né? E então aqui o último passo, né, o avaliar, que como eu já repeti algumas vezes, ele está em todas as etapas da nossa pesquisa, e ele é fundamental, né, essa avaliação, essa autocrítica, né, que a gente faça durante o nosso processo de pesquisa. Deixo aqui o contato, né, para vocês falarem com a gente, né, através do site das bibliotecas URGS. Lá no cantinho superior direito tem um formulário de contato, que ele vai ser respondido ou pela biblioteca central ou encaminhado para a biblioteca da sua área, né, conforme o teor da pergunta. E aqui também, né, nossos contatos através das redes sociais, enfim, o canal do Super 8 no YouTube, que tem uma série de treinamentos bem legais para vocês assistirem, o site das bibliotecas URGS. E deixo aqui também, a Bia colocou para vocês no chat a avaliação do curso, tá? Então, por favor, preencham essa avaliação, que é bem importante para a gente, para qualificar os próximos treinamentos, né? E agora eu fico aqui para, enfim, para tirar dúvidas e para outros esclarecimentos que vocês queiram, tá bem? Muito obrigada pela participação de todos, e eu vou encerrar a gravação aqui para a gente continuar conversando.